primeiro em 95, obedecendo a uma filosofia em que eu tinha comigo a época em que assumi a presidência do clube, em que o Flamengo deveria ter alguém do tamanho dele, ou seja, o melhor estivesse onde estivesse. Por isso em que havia um entendimento de que Joel Santana brilhava como treinador, e por isso foi contratado. A segunda, eu diria que foi simplesmente notável. Em 2005, Márcio Braga dirigiu o Flamengo, e era uma época, inclusive, que ele não estava muito bem de saúde. Mesmo assim, ante uma situação terrível que o futebol do Flamengo vivia, o Flamengo tinha, segundo os matemáticos, 94% de possibilidade de cair para a segunda divisão. A situação era realmente era aterrorizante, era triste, era muito preocupante. Então, convocado, não convidado, convocado pelo Márcio, lá fui eu com ele, Paulo Ferraz, para tentar fazer alguma coisa, porque faltavam pouquíssimas partidas para terminar o Campeonato Brasileiro e não se podia contratar mais ninguém. Algumas alternativas foram feitas. Por exemplo, o Flamengo ficava numa pocilga de um hotel em Copacabana e nós saímos dali para inaugurar o Windsor, que é um belíssimo hotel na Barra. Não andava bem a relação da direção com o clube, com alguns salários atrasados. Demos solução ao problema. E o mais importante, contratamos Joel Santana. Impressionante a quantidade de depoimentos que Papai Joel tem recebido. E vamos ouvir um pouquinho agora do Parreira. O Joel é tão fascinante que é, ao mesmo tempo, difícil e muito fácil falar do Joel. O Natalino, nosso querido amigo. É uma figura folclórica no bom sentido, uma história viva do futebol brasileiro, como jogador, como treinador, um cara querido por todos ligados ao futebol, a mídia, jogadores, treinadores, torcedores, e na verdade ele é gente como a gente, é um cara muito simples, é um belíssimo contador de história, e pouca gente conta tantas histórias tão bonitas e tão interessantes quanto o Joel. Ele cativa todo mundo por essa simpatia e sem deixar de lado, evidentemente, a sua competência como treinador provada ao longo dos anos que ele trabalhou e foi muito bem sucedido por onde ele passou. E em um determinado momento da sua vida, o Parreira precisou interromper o seu trabalho na África do Sul por motivos particulares e resolveu indicar o Joel Santana. Por que o Joel Santana? Eu o fiz com o máximo prazer, consciente de que estava indicando a pessoa certa para continuar o trabalho que eu fui obrigado a interromper. A minha mulher teve um problema de saúde, eu precisei voltar e eles, querendo continuar com a escola brasileira, pediram para eu indicar um treinador. Naquele momento, o Joel era o top 100 do Brasil. Primeiro, o Flamengo havia conquistado tudo. Nas manchetes só dava Joel Santana. E não havia por que não indicá-lo. Primeiro que eu confiava nele, achava que ele é um bom treinador e que ele daria conta do recado. Então eu não tive a menor hesitação em indicá-lo. E acho que fez muito bem para a carreira dele. Ter ido trabalhar numa seleção africana que ia disputar a Copa do Mundo. Acrescentou algo ao currículo. Eu não costumo dizer que Joel é o último rei do Rio, mas que ele é o único rei do Rio, isso é fato. E a pergunta é, será que alguém vai conseguir repetir esse feito do Joel? Tudo bem que o Campeonato Carioca de antes não tem tanto prestígio quanto hoje. Independente da forma ou da estrutura, ganhar 4 campeonatos com 4 equipes diferentes do Rio de Janeiro é uma tarefa dificílima. Eu acho que dificilmente se repetirá. E o Joel conseguiu. Parabéns, Joel. Achar outro treinador tão folclórico e engraçado, porque é o jeito de ser do Joel, é o jeito natural dele de ser, o que não tem nada a ver com a competência dele. Ele é muito competente. Tem alguma história folclórica para contar? Veja, ele é folclórico no bom sentido, né? Ele é espirituoso, é contador de história, é agregador. Eu, particularmente, não me lembro de nada específico nesse momento. São muitas histórias que eu ouvi, sorri muito, achei muita graça, mas não me lembro especificamente de nenhuma para ser mencionada. Mas ele era um cara que, onde ele chegava, ele tomava conta. Toma conta mesmo, porque ele fala, todo mundo quer ouvir, ele é muito bem-humorado, é brincalhão, é muito criativo. E, na verdade, tudo isso ele vivenciou. São histórias de jogadores, de gente, de técnicos, de diretores, de presidentes, de torcedores.
É impressionante o que ele tem de história para contar. Parreira, diz pra gente, no seu ponto de vista, pro Joel ser o grande treinador que ele foi, qual é a grande qualidade dele? Qual o segredo? Qual a magia? Olha, eu acho que a FIFA define muito bem que a maior qualidade de um técnico de futebol é ser comunicador. É a primeira. Isso aí não sei o que estou falando, não, é a FIFA, a primeira no manual. Comunicador. E o Joel não tem ninguém como o Joel. Comunicador, gestor de grupo, ele sabe lidar com as pessoas, com o torcedor, com a mídia, com os dirigentes, com os jogadores. As pessoas gostam e acreditam nele. E, evidentemente, ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência que vem desde o tempo que ele foi jogador, um bom jogador, de uma grande equipe, que era o Vasco da Gama, numa época excepcional do futebol. E essa bagagem toda, essa experiência de vida, faz com que ele seja um bom treinador, ele conheça e saiba formar times, equipes. Pedro Bial uma vez falou para nós, o Pedro Bial, Joel, você se achou, você é um grande comunicador, você sempre foi e você é um grande comunicador. E tudo que o Parreira acabou de falar define o porquê do apelido Papai Joel. Sabe que eu fiquei com ele na África do Sul, né? Um período lá, e ele não para de contar. Onde ele está contando história. Eu conheci o Joel Santana em 1970, curioso isso. Ele começando a carreira dele, e jovenzinho, do Vasco da Gama. Ele tinha saído do Olaria, ele ia para o Botafogo, mas ele é vascaíno de coração, e quando ele soube que o Vasco tinha interesse, ele preferiu jogar no Vasco, e foi para o Vasco. Em 70, então, nós nos conhecemos, ele juvenil, e eu fazendo a cobertura do clube. Na época eu era repórter e cobria o Vasco. Imagina você que houve um fato emblemático para ele, para o vascaíno, e para mim, principalmente, que presenciei tudo isso, e dali surgiu a minha amizade com o Joel. Foi um jogo no dia 17 de outubro de 1970, torneio em São Paulo, Vasco e Santos. O zagueiro titular do Vasco era o Moacir, e não pôde jogar. E aí chamaram o menino da base, o Joel. E todo mundo achava que o Pelé ia triturar o Joel, ia passar por cima dele, o Santos ia dar de 5, 6, 7, 8. E o que aconteceu é exatamente o contrário. O Joel entrou no time, o Vasco goleou o Santos por 5-1 no Maracanã, e o Joel marcou o Pelé. E aconteceu um lance que ficou na carreira dele e na minha memória. Ele marcou o Pelé corretamente, não houve apenas um deslize lá, qualquer que o Pelé tenha conseguido entrar, mas no mais ele marcou bem. E no final, com 5-1, o que é que ele fez? Garoto, ele resolveu dar um chapéu no Pelé, e o Pelé travou a bola e disse: menino, ainda não é tua hora ainda de fazer isso com ele. E eu achei aquilo tão curioso e comecei a prestar mais atenção no Joel. E nos tornamos amigos. O Joel, além de ter sido um excelente jogador e hoje um excelente treinador, é uma figura humana maravilhosa, né? O Joel, onde ele chega, ele ilumina. Ele tem o poder de trazer alegria no entorno dele. Não é à toa que ele é Joel natalino, porque ele nasceu no dia de Natal. Então ele nasceu com essa bênção, né? De aglutinar, de chamar as pessoas e tal. Então eu fui técnico do Flamengo em 95, quando eu saí, quem assumiu foi ele em 96. E nós nos reencontramos em 98, uma nova crise interna do Flamengo e tal, o time não ia bem, e eu fui chamado para assumir a direção técnica. E a minha primeira missão seria exatamente o quê? Demitir o meu amigo Joel Santana. Olha que coisa incrível, né? E eu estava incomodado porque os resultados não eram bons mesmo, mas eu resolvi tentar pesquisar primeiro para saber por que não estava funcionando. Então eu chamei os dois líderes do time, que na época eram o Romário e o Ricardo Rocha, para conversar, antes de aceitar, e perguntei: o que está havendo? Qual é o problema do Joel? E eles: não, o problema é nosso, o time não está descompensado fisicamente e tal, não está conseguindo assimilar, e nós não estamos conseguindo jogar, mas o Joel não tem nada com isso. Quando eu fui assinar o meu contrato, eu perguntei quais seriam as minhas limitações. E o presidente, na época, o Kleber, disse: não, você vai entrar, faça o que você quiser. Eu falei: então tá legal. Então, o primeiro ato meu foi exatamente manter o Joel. Incrível, né? Eu disse: você veio para cá para arrumar, mas não, vou manter, porque os jogadores acreditam nele. E acreditavam mesmo, né? Infelizmente, depois não deu certo, mais tarde ele saiu,
Mas o Joel é essa figura, quer dizer, uma figura que aglutina, uma figura que reúne em torno dele. Onde ele chega, chega a alegria. Por enquanto ele vem aqui em casa, eu tenho aqui uns trenzinhos elétricos, eu sou maluco por trem elétrico, ele gosta de ficar assistindo ali, vendo, brincar com o trenzinho. Enfim, é uma criança grande o Joel. É uma pessoa que você não vê maldade nele, você não vê nada negativo no Joel. Ele tem aquela aura que é do positivismo, né? Onde ele se apresenta, ele traz essa graça que é de trazer com ele a alegria. Quando ele foi campeão, não só aqui, mas onde ele passou, por isso eu botei o apelido dele de Papa Faixas. Na casa dele tem o armário dele só de faixa, de campeão. Agora, o pessoal diz, o Campeonato Carioca é fácil agora, mas na época o Campeonato Carioca era o maior campeonato do país. Não havia o Campeonato Brasileiro e ele já ia ganhando ali. Isso aí você não pode tirar dele. Ele é um vencedor, ele era um grande treinador, um estrategista na moda dele. Ele tem umas manias esquisitíssimas que eu descobri no vestiário. Quando chegava no intervalo do jogo, ele botava uma toalha no chão, ajoelhava e aí ele ficava dando a tasca para os jogadores todos em volta dele. Por que não está numa mesa? Ele botava a toalha no chão e fazia isso. Quer dizer, tudo dele era diferente, mas tudo dele passava uma confiança para quem via, para quem ouvia. E você vê que todo mundo se socorreu do Joel aqui no Rio. Todos os clubes se socorreram dele. O Joel só não teve a virtude de levar isso para a seleção brasileira, porque certamente seria campeão, porque ele foi para fora e foi campeão em todo lugar. O Joel campeão fora do Brasil, pelo Brasil afora. Ele é um vencedor, e sobretudo por isso, porque ele é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Eu terminei o meu contrato. Aliás, eu quero deixar claro que eu não fui demitido do Flamengo. Tive um contrato, um princípio, meio e fim, e quando terminei, passei para ele. E ele, com aquele time, foi campeão invicto do Campeonato Carioca, e depois de tantos outros, como eu já disse aqui, ele conseguiu. A torcida do Flamengo, nessa arrancada dos 9 jogos, ela não acreditava que pudesse acontecer. Na verdade, nem nós, da crônica, acreditávamos que poderia acontecer. Mas ele sempre acreditou. Essa é a vantagem dele. Ele pode até não conseguir o resultado, mas ele acredita sempre e até o último minuto. Ele tem esse otimismo dentro dele. Isso irradia, isso passa. Eu acompanhei, eu estava lá na África do Sul. Foi outra coisa incrível, né? As pessoas, os caras receberam o Joel com certa, desconfiança. O que é isso? Veio o Joel para a seleção da África. E ele foi muito... O esforço que ele fez para aprender inglês, as pessoas debocharam muito depois, mas ele se esforçou para aprender inglês. Eu vejo, quando chega um técnico estrangeiro aqui, o técnico tenta falar português, não consegue, ninguém fala nada. O Joel foi ridicularizado, porque ele misturava o inglês dele com o português em determinados momentos e tal. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu fazer um belo trabalho, tanto que ele era aplaudido no estádio pelos torcedores locais. Eu testemunhei isso. Então o Joel é um vencedor. Onde quer que ele vá, se o Joel for para o deserto ficar nu, ele vira sheik. É mais uma prova de como ele é um vencedor. Quer dizer, as pessoas acharam que estavam ridicularizando ele, estavam plantando ali uma sementinha para ele faturar além das funções naturais dele. Quantas campanhas publicitárias ele entrou com aquele inglês dele, hein? O Joel é especialíssimo. Ele em todas as situações que ele enfrenta, ele sai vencedor por isso, porque ele vê tudo com muito otimismo. Onde você não vê nenhuma possibilidade de sucesso, ele vê um fiapinho de sucesso e se agarra nele. Dizer que eu sou muito fã, além do mais, eu sou muito fã do Joel, muito fã mesmo. Sou um admirador dele, fui admirador dele como jogador, fui admirador dele como treinador, fui admirador dele como componente num momento que nós trabalhamos juntos, a afinidade aumentou muito ali, e sou um admirador dele pela figura humana que ele é, e sobretudo porque ele é um vencedor de carteirinha assinada.